E aí, pessoal, estamos aí numa parte da física moderna, né? Nós terminamos aí praticamente a física clássica e falamos aí da teoria da relatividade, da restrita, da relatividade geral. Então nós trabalhamos essa parte da física moderna. E agora, nessa aula, nós vamos estar trabalhando o que chamamos de ondas gravitacionais, que é justamente aonde o Einstein abordou lá na teoria da relatividade geral. Vamos lá, então? Ok, aí a aula, né? Ondas gravitacionais, vamos falar sobre as ondas gravitacionais. Tá aí, ó, a aula de hoje é sobre esse assunto. A habilidade seria conhecer as ondas gravitacionais e o seu processo de descoberta, já que é uma coisa nova, né? Einstein já falou sobre elas, mas essa descoberta da existência mesmo, algumas provas surgiram recentemente, né? Quando a gente fala recentemente, é coisa de 10, 20 anos, tá? Mas é bem mais recente que isso. Ó, em 16 de outubro, na verdade, aqui, eu acho que é do ano 2020, que não colocou aqui, cientistas anunciaram uma observação inédita, a detecção de ondas gravitacionais, ondulações no espaço-tempo prevista por Einstein há mais de um século e lançadas no espaço pela colisão de duas estrelas de nêutrons. Então, pessoal, olha bem, apesar de ser descoberto recentemente, Einstein, né, já mais de um século, até mais de 100 anos atrás, já tinha comentado sobre essas ondas em 1915, né? E nós agora que começamos a realmente ter a prova da existência dessas ondas, há pouco tempo agora. Então, por isso que falo, Einstein concebeu essa ideia, pensou sobre isso, mas ficou só na teoria, até hoje ainda é uma teoria, porque é muito difícil de a gente comprovar. Essa questão do espaço-tempo, dilatação do tempo, dilatação do espaço, ou contração de ambos, ok? Lembrando que as ondas eletromagnéticas permanecem no vácuo com a mesma velocidade, 3 vezes 10 é a oitava metros por segundo, velocidade da luz, a luz é uma onda eletromagnética. Vamos lá então? Ok? Falando então sobre as ondas gravitacionais, vamos lá, pessoal? O acidente estelar, a questão dos buracos negros, das estrelas de nêutrons, né? Que ocorreu há 130 milhões de anos na constelação de Ida, marca a primeira vez que astrônomos combinaram ondas gravitacionais com uma fonte visível. Quer dizer, 130 milhões de anos atrás, só agora que conseguiram perceber. Então está muito distante, né? Inaugurando uma nova era da astronomia. A descoberta é o mais recente sucesso de uma das experiências de física mais ambiciosas e caras, né, em décadas, em muito tempo. O Observatório de Ondas Gravitacionais do Interferômetro Laser, que a gente chama de LIGO. Na sigla em inglês, nós chamamos que esse Observatório de Ondas Gravitacionais do Interferômetro Laser é chamado de LIGO. Então, pessoal, vocês podem dar uma olhada aí no Google, aí, né, procurar aí no YouTube, vocês vão ver esse observatório. É bem interessante fazer uma procura aí sobre esse observatório. Só para dar uma olhada, saber direitinho como é que ele foi construído. Duas estrelas de nêutrons giram em torno de si. E quanto mais se aproximam, mais rápido giram. Então, quando vai aproximando, vai aumentando essa força entre elas e vai girando cada vez mais rápido. Eventualmente, colidem. Então, vão girando, girando numa espiral e colidem. A energia da espiral e da fusão libera energia na forma de ondas gravitacionais ou ondulações no espaço-tempo. Então, pessoal, a gente percebe aí o seguinte, essas ondas gravitacionais, quando as estrelas de nêutrons, elas vão girando, nós vamos ver uma imagem já aí, vão girando em espiral e quando elas se colidem, nessa colisão aparece, com essa imensa energia liberada ali, as ondas gravitacionais. E essa distorção do espaço-tempo que vai acontecer
nesse momento, ok? É isso que nós estamos falando. Vamos lá, então? A fusão, as duas estrelas vão se fundir, juntar, né? Provavelmente resultou em um buraco negro. Provavelmente, não temos tanta certeza sobre os resultados ainda. Embora também seja possível criar uma estrela de nêutron incrivelmente densa. Pode ter aparecido ali um buraco negro ou uma outra estrela de nêutron da fusão das duas, mas muito mais densa. De qualquer forma, o objeto final é menos denso do que as duas estrelas de nêutron combinadas. Tá? As duas juntas, porque vai liberar uma parte de energia e vai ficar menos denso. A massa equivalente a 25 Júpiter, Júpiter é um dos planetas do nosso sistema, né, solar, foi convertida em ondas gravitacionais. Então, a quantidade dessa massa é convertida em onda. E nós falamos da conservação de massa e conservação de energia, né, pessoal? Olha bem, se você tem dois pontos, eles se juntam, fica uma massa do tamanho das duas massas. Mas se não ficou do tamanho daquela massa, alguma parte da massa fez o quê? Se transformou. Nesse caso, se transformou em energia pura. E, no caso, nas ondas que surgiu as ondas gravitacionais. Júpiter, o maior planeta que nós temos, 25 vezes um planeta desse. Vamos lá, então? A colisão também espalhou 50, apesar da massa convertida, espalhou 50 Júpiter de elementos pesados. Além das ondas gravitacionais, outros elementos pesados, como ouro, né, prata, pelo universo. Então aí, esses átomos de ouro, de prata, outros elementos pesados, vão se espalhar pelo universo 2 vezes o tamanho da massa que foi equivalente à conversão de ondas gravitacionais. Vocês vão ver agora, aí ó, a fotoilustração de redação, né, a espiral, elas vão se juntando e até se colidirem lá no final, ok? Então, National Geographic aí, né, LIGO. Tem um outro laboratório chamado Virgo, também tem o LIGO e o Virgo, aí os dois juntos, colaboração deles aí, né, ao rastro das duas aí, elas foram se juntando, até que se colidem, né, numa espiral. Essa é a primeira vez que o cosmos nos forneceu o que eu chamaria de filme com áudio, porque na verdade você não está vendo, está só ouvindo, né? Disse David Haites, diretor executivo do LIGO, em evento no National Press Club em Washington, D.C., capital, né? Neste caso, o áudio da trilha sonora vem da onda gravitacional das estrelas de nêutron, enquanto elas estão circulando e colidindo entre si. O vídeo é a luz que vimos, então por isso que é o filme com áudio. O vídeo é a luz e o som, né, no caso aí que nós temos, que recebe a onda gravitacional. Ok? Foram semanas importantes para ondas gravitacionais. Recentemente, astrônomos revelaram a 4ª detecção gerada por um conjunto de buracos negros em colisão. E, em 3 de outubro, os fundadores do LIGO, Ray Weiss, Kip Thorne e Barry ganharam o Prêmio Nobel de Física pelo trabalho de detecção de ondas gravitacionais. Desculpa aí. Olha bem, a gente percebe que é tão importante só pelo fato de detectar uma coisa que Einstein falou há mais de 100 anos atrás, receber o Prêmio Nobel, né? Nobel ou Nobel, as duas palavras podem ser faladas aí. Então, o Nobel de Física foi para ele por ter detectado. Claro que precisou de uma quantidade de dinheiro muito grande de empresas, e no caso da NASA, Estados Unidos e Europa junto, para formar esse observatório LIGO, tá? Mais tarde nós vamos colocar na aula aqui como funciona esse laboratório. Vamos lá então? As pessoas estão pensando sobre isso há 40 anos, tentando detectar algo. Einstein falou há mais de 100 anos, mas 40 anos estão tentando detectar alguma coisa que provasse isso. Às vezes falhando no início, como nós já falamos aqui, a física não é feita de uma primeira tentativa e tudo se resolve. Tenta-se muitas vezes, né? Da Vinci mesmo tem uma frase aí no exercício que ele comentou. E depois, lentamente,
desenvolvendo a tecnologia para poder detectar essas ondas, disse Waze. Estou muito emocionado por ter dado tudo certo no final. E agora, realmente podemos detectar coisas, nem sabe direito o que falou, né? E contribuir para o conhecimento sobre o que acontece no universo através de ondas gravitacionais. Vocês percebem aí, então, pessoal, o seguinte, que isso que estão sendo detectados, chamam as ondas gravitacionais e outras coisas que não tem ideia ainda direito do que eles estão apenas fazendo trabalhos, estudando. Claro que no futuro, aí, né, daqui a alguns anos, detectando muito mais vezes, começa a perceber outras coisas. Eu falar coisas porque ainda não tem nome, não tem direitinho. Só as ondas gravitacionais foram detectadas, mas se detecta outros eventos, chamados fenômenos e eventos estelares, certo? Então, por isso chama de coisas ainda, não tem um nome próprio, não é uma coisa corriqueira. Então, vamos lá? Então, o que são ondas gravitacionais? De forma simplificada, as ondas gravitacionais são ondulações no tecido rígido e duro do espaço-tempo. Mas como assim, tecido rígido e duro? Porque o espaço-tempo ele é considerado um lugar onde o espaço e o tempo podem se contrair ou expandir. Então, por isso que já começa essa outra ideia de espaço. Produzidas pelos fenômenos mais violentos que o cosmos pode oferecer. Explosões e colisões entre estrelas de nêutrons ultradensas ou fusões de buracos negros, por exemplo. As ondas gravitacionais atingem a Terra o tempo todo, mas nossos instrumentos não eram sensíveis o suficiente para detectá-las até pouco tempo, com a criação aí do LIGO, né? Quem pensou no conceito de ondas gravitacionais? Já falamos aqui, mas em 1916, Einstein sugeriu que as ondas gravitacionais poderiam ser um resultado natural de sua teoria geral da relatividade. Olha, sugeriu que poderia. Einstein não tinha essa certeza. Ele pensou numa coisa e até ele tinha assim, dúvidas, né? Que diz que objetos com massas muito grandes distorcem o tecido do tempo e do espaço, um efeito que sentimos como a gravidade. Assim, objetos com massas muito grandes, como estrelas de nêutron, por exemplo, né, que se movem em espiral na direção do outro, devem produzir rugas no espaço-tempo, fazer que esse espaço-tempo mude, e enviar essas distorções pelo cosmos, como ondas que se espalham por uma lagoa na velocidade da luz. Nós já vimos aí, não só uma lagoa, né, pessoal, mas uma poça d'água. Se você tiver uma poça d'água aí perto de cada, ou uma bacia com água, um balde, deixar cair uma pedrinha pequenininha nela, soltar, você vai ver que ela vai formando aquelas ondas. São perturbações naquele meio devido à entrada dessa pedra. Aqui é uma pedra pequenininha, né? O que acontece? Isso também, quando a estrela de nêutron se choca, produz, só que lá no cosmos, numa dimensão enorme para nós, né? Quase infinita na nossa compreensão. E aí provoca essas ondas que provocam na água aí, lá provoca umas ondas no espaço-tempo, que nós chamamos de ondas gravitacionais. E nós temos aqui na Terra a gravidade, nós chamamos da gravidade, até medimos ela em torno aí de 10 metros por segundo ao quadrado, arredondando aí, né? Ok? Então, é isso que está se falando. São teorias onde cada vez mais as pessoas acreditando em Einstein, muitos cientistas, acreditaram nele. E aí começaram a desenvolver aparelhos que pudessem detectar segundo aquela ideia dele. E conseguiram. Conseguindo agora, então, as pessoas, Einstein realmente tinha razão. Até, apesar de alguns terem duvidados, né? Vamos lá, então? É isso que nós estamos colocando aqui. As ondas gravitacionais propagam distúrbios da forma do espaço-tempo. No caso, nós falamos das ondas mecânicas aí na água, né? Elas propagavam distúrbio na água. Diz Shane Larson.
astrofísica da Universidade de Northwestern e membro da colaboração científica do LIGO. Então, ela faz parte desse projeto, né, desse laboratório. É observatório, é verdade, não é laboratório. Embora muitos outros cientistas que tenham aceitado a previsão de Einstein, o próprio Einstein não estava totalmente convencido, por isso que ele sugeriu, né? Ele não estava convencido que estava tão certo assim. Ao longo dos anos, Einstein continuou a estudar ondas gravitacionais e de vez em quando publicava documentos que refutavam a sua própria teoria. Você vê, Einstein não estava tão convencido. O que acontece? A pessoa tem... é um gênio, realmente, né? Como tem muitos outros gênios. Ele pensou uma solução, só que não conseguia, ninguém conseguia perceber e ninguém conseguia nem contra-argumentar com ele. Aí chega num ponto, né, que ele, depois de muito trabalho, ele pensava, bom, talvez essa ideia minha não seja mesmo uma ideia viável, só eu penso nisso. Ele próprio duvidou da capacidade, da visão que ele teve dessas ondas gravitacionais. Só que hoje, depois aí de 100 anos, conseguimos com cientistas, instrumentos, somente o LIGO e o Virgo, não vão ver eles aí mais tarde, mostrando que essas ondas realmente existem. E estava previsto na teoria da relatividade geral de Einstein. Ele duvidou porque na época não tinha como fazer isso. Você vê que só há pouco tempo, 20 anos, só agora, há poucos anos, conseguiram as primeiras detecções dessas ondas gravitacionais. Vamos lá então? Por que é tão difícil detectar essas ondas? Por que levou tanto tempo, com tanto dinheiro envolvido? Quando nos alcança, quando as ondas nos alcançam, elas são geradas em evento muito distante. Você viu ali, 130 milhões de distância, porque anos-luz é a distância que a luz percorre em um ano, na velocidade dela, de 300 mil quilômetros por segundo. Distorce um valor minúsculo do espaço-tempo, muito pequenininho que distorce ainda. A distorção é inúmeras vezes menor do que a largura de um próton. Você vê, nós não conseguimos ver nenhum átomo inteiro que de lá um próton, e a distorção ainda é menor do que a largura de um próton. Uma das partículas do núcleo do átomo, né? Sabem que próton, nós temos prótons, elétrons e nêutrons. A medição de tais mudanças de comprimento é impossível de ser feita pela maioria dos instrumentos. Quando os astrônomos foram capazes de detectar ondas gravitacionais diretamente, na década de 70, enquanto os cientistas observavam dois pulsares, né, são estrelas de nêutron ou anãs brancas, com uma intensa atividade magnética, orbitando um ao outro, detectaram de forma indireta ondas gravitacionais pela primeira vez, só que não tinham certeza, só foi aquela... Depois, entendendo o processo, que perceberam que isso eram ondas gravitacionais. Com o auxílio do enorme radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico, né, a equipe mediu as órbitas dos dois pulsares e determinou que eles estavam se aproximando. Então, pessoal, a gente percebe aí que é interessante essa parte aí, né, que leva muito tempo a detectar. Para que isso ocorresse, o sistema deveria estar irradiando energia na forma de ondas gravitacionais. Um insight que rendeu o Prêmio Nobel de Física a Joy Taylor e Russell Halsey. Porém, apenas em 2015, a equipe do LIGO detectou ondas gravitacionais diretamente, usando detectores ultrassensíveis, só em 2015. A descoberta colocou fim a um século de especulação e confirmou a previsão original de Einstein, como nós falamos aqui. Então, como funciona esse LIGO, né? As instalações do LIGO consistem em dois detectores idênticos em forma de L, tá? Um no estado de Washington e o outro em Louisiana. Ambos utilizam laser e espelhos para medir pequenas mudanças no espaço-tempo,
causada por radiação gravitacional. Tem que ser mais ou menos a distância dessa, pessoal, pelo seguinte, um só pode detectar várias coisas, não sabe o que é, mas se um detectar e o outro também, já que a onda gravitacional é uma onda, né, enorme, então é possível você entender que isso que você detectou aqui em Washington é a mesma coisa que detectou lá em Louisiana, no outro estado, né? Então, com isso, você descarta que seja apenas um ruído, uma interferência alheia de alguma coisa que aconteceu ali por perto, entendeu? Por isso que é importante ter pelo menos 2 desses detectando ao mesmo tempo, você ter certeza. Vamos lá, então? Então, o objetivo é que cada local registre alterações mínimas na distância entre espelhos colocados em cada extremidade dos 2 braços, cada um com 4 quilômetros de comprimento. Olha bem, em forma de L, né, nós temos um L, só que são 4 quilômetros um braço desse. Nada de pequenininho, né? Vocês aí, principalmente os alunos da mediação, têm bem a ideia de que é 4 quilômetros, né? Já que vocês, para irem para a escola de vocês, a distância é considerável. Então, cada braço é 4 quilômetros. E com espelhos nele, tudo isso, só para vocês terem uma ideia. Um laser que percorre os espelhos registra a distância entre eles em um grau incrivelmente preciso. Cada laser, além da a luz polarizada, tem a mesma velocidade da luz e a precisão é incrível, né? Só para ter uma ideia sobre o laser, nós podemos perceber que as cirurgias, por exemplo, mais delicadas que existem, feitas a laser. Você consegue, por exemplo, retirar um tumor no cérebro, né? Queimar ele sem cortar o osso, o crânio ali, e sem estragar as células do cérebro em volta do tumor. Então, a precisão imensa, por isso é utilizado o laser, ok? Só para dar uma ideia por que utilizar o laser. Vamos lá? Como os detectores são sensíveis a eventos locais, ó, que acontece, né, com a passagem de caminhões, ondas oceânicas, terremoto, relâmpagos, raios, né? Então, o mesmo sinal precisa aparecer nas 2 instalações, tanto em Washington quanto em Louisiana, para se configurar uma distorção no espaço-tempo. E aí não está, ao mesmo tempo, passando o mesmo objeto perto, né? De um, mas não passa do outro ao mesmo tempo. E a onda seria ao mesmo tempo porque ela alcança toda essa distância. Agora, o detector Virgo. Esse é o Observatório Gravitacional Europeu. O LIGO está nos Estados Unidos, vocês viram ali, Washington e Louisiana, 2 estados dos Estados Unidos, né? E o Virgo está na Europa, cujo design é semelhante ao do LIGO. Começou a funcionar também um pouco depois. Com 3 observatórios instalados, cientistas podem identificar com mais precisão a região no céu, onde determinada onda gravitacional foi produzida. Em breve, espera-se que experiências similares sejam feitas tanto no Japão como na Índia. Que bom se o Brasil também tivesse essa tecnologia para a gente chegar nesse ponto de estar ajudando também, né? Por que devemos nos importar com essas coisas, né? Desde a primeira detecção, o LIGO tem fornecido informações novas e inesperadas do cosmos. Afinal, as ondas gravitacionais são uma nova maneira de ver, de enxergar, entre aspas aí, né, o que ocorre no espaço. A gente tem uma percepção do que ocorre lá no espaço. Agora podemos detectar eventos... Opa, hoje a garganta não está boa. Que de outra forma deixariam pouco ou nenhuma luz observável, como colisões de buracos negros. Nessa última detecção, em 16 de outubro, astrônomos conseguiram combinar ondas gravitacionais com formas mais tradicionais de ver o universo, ajudando a desvendar os mistérios das densas e mortas estrelas de nêutron. A estrela de nêutron, algumas estrelas elas se transformam vão se juntando a massa, perdendo energia. O Sol, por exemplo,
pelo tamanho do Sol, talvez ele não se transforme em estrela de nêutron, porque ele é muito pequeno. Mas estrelas muito maiores pode chegar a transformar em estrela de nêutron. Vai ficando denso, denso, é onde pode se transformar num buraco negro. Implode, digamos. Desculpa aí. Eles implodem em vez de explodir, né? A estrela primeiro ela libera uma energia e depois ela volta a se contrair, juntando tudo numa massa muito grande, aí forma uma de nêutron. O Sol é muito pequeno, não deve produzir máximo uma anã branca. Vamos lá então? Dá uma olhadinha aí, sobre um pontinho bem interessante, dá uma olhadinha nesse ponto aí. Olha bem, usando os telescópios SWOP e Magellan no Chile, os astrônomos registraram a explosão da estrela de nêutron quando ela apareceu de repente como um ponto brilhante. Olha bem, bem aqui, né? Olha, dá uma olhadinha aí. Então, um ponto brilhante da luz visível que está aqui à esquerda. E depois desbotada, né? Aqui, ó, à direita. Você vê que está bem brilhante, depois está desbotado. Após cerca de 7 dias, o ponto não foi mais detectado em comprimentos de onda visível. Então, depois de 7 dias já não se percebeu mais nada. Então, primeiro bem brilhante, depois mais desbotado, e em 7 dias não se via nada, certo? Isso aí não é um LIGO, não é, né, os telescópios aí tradicionais não, bem mais potente, mas não é o LIGO nem o Virgo, tá? A maioria de nós espera aprender coisas que ainda não sabemos, diz Weiss. Nós conhecemos os buracos negros de outras maneiras e conhecemos as estrelas de nêutrons, mas esperamos ver vários outros tipos de fenômenos pelas ondas gravitacionais que emitem. Isso vai criar uma nova ciência, certo? Então, pessoal, a gente percebe aí que como você vai evoluindo a astronomia, né, você vai estudando o cosmos, as estrelas em si, os buracos negros, e aí, possivelmente, nós vamos ter que criar uma nova ciência para estudar essa parte. Onde já entrou a relatividade geral agora de Einstein, com as ondas gravitacionais, conforme for aprofundando aquela ideia que nós temos do universo e do cosmos, do espaço sideral, deixa de ser visto desse jeito, passa a ser visto de uma outra maneira. Então, possivelmente, vai se criando uma nova ciência. Nós temos tantas, né? A gente começa... Lembra que a gente falou bem no início que a física, antes era considerada como filosofia natural, não tinha química, não tinha biologia. Hoje nós já separamos bastante. Dentro da física tem uma infinidade de campos. A mecânica quântica se separa bem, né? Dentro da própria física. Tem a mecânica de Newton, a física newtoniana, que é a física clássica, e assim por diante. Física das partículas, tem vários tipos de engenharia que vai se modificando. Com o tempo, vai sendo tão grande, tem que se separando essas ciências, né? Para estudar. Vai ficar muito difícil estudar. A medicina é um campo imenso. Falar em medicina hoje, tem que se especializar. Vamos lá, então? O que é uma estrela de nêutrons? Como o próprio nome indica, as estrelas de nêutrons são feitas quase que inteiramente de nêutrons, partículas subatômicas não carregadas. Elas se formam quando uma estrela muito maior e mais brilhante do que o Sol esgota seu combustível termonuclear e explode em uma violenta supernova. Então, pessoal, a gente vê aí que, no caso, as estrelas de nêutron, quando elas se juntam, né, elas vão, na verdade, se chocar, vão produzir o que aí? Ondas gravitacionais. Essa massa, quando ela se choca, a parte da massa, parte dela ondas gravitacionais, outros metais pesados, como ouro, prata e tal, isso aí sai pelo espaço e vão atingir aí os planetas e vão chegar até eles, né? E é importante essa detecção. A gente viu aí há muito tempo que a gente estava
há pouco tempo está se detectando do LIG, do VIG, mas desde a década de 70 já se percebeu algumas coisas que aconteciam que não tinha como explicar. Como nós vimos aí, com 7 dias o fenômeno de uma luz brilhante, né, que apareceu, foi ficando ofuscada, 7 dias depois desapareceu. Então, vamos lá para o nosso slide de hoje, para a gente continuar o nosso trabalho aí. Então, essas estrelas muito maiores que se formam, né, a gente falou que o Sol esgota o combustível, como o Sol, né, termonuclear, e vai explodir numa violenta supernova. Outras vão depois transformar numa anã branca, ou, como nós podemos ver aí, numa estrela de nêutrons. Embora as camadas externas da estrela sejam destruídas e lançadas no espaço, porque nós temos aquela parte que a gente vê no Sol, a gente está vendo ali as explosões acontecendo o tempo todo. A maior parte ali é hidrogênio, né? Então está se transformando em hélio, formando aí a fusão e lançando no espaço várias ondas. No caso do Sol, vem a luz solar e vem outras ondas também que já vimos aqui nas nossas aulas de ondas eletromagnéticas. Mas o núcleo, ele implode. Implodir é ir para dentro, é como se explodisse para dentro. Explodir é espalhar, implodir é puxar para dentro. Só para dar uma olhada no que seria implodir, se você, por exemplo, pegar um saco plástico vazio e soprar, você vai expandir ele, certo? Mas se você pegar um canudinho e puxar, prender embaixo, ele vai achatar. Ele achata, porque você tira o ar de dentro, ele achata, porque ele é implodir. Ele está implodindo, está se fechando por dentro e juntando todos os espaços que os átomos são vazios, né? Preenchendo e ficando bem menor e concentrado, muito mais denso. Isso que é implodir. O núcleo das estrelas, a parte de fora explode, liberando calor, ondas, vários tipos de ondas, né? E o núcleo implode, ele fecha mais ainda, se torna muito denso. Vamos dar uma olhadinha lá? Isso que é implodir, certo? E forma uma esfera menor que Sergipe. Olha bem, o Sol é enorme, né? Quantas vezes muito maior do que o planeta Terra. E vai ser menor que um dos menores estados que nós temos no Brasil, que é o Sergipe. Mas com massa equivalente a pelo menos um Sol. Apesar de ser tão concentrado, bem pequenininho, a massa é equivalente ao que estava antes, é porque não sobra espaço entre as moléculas. Essas estrelas, que giram muito rápido, são, com exceção dos buracos negros, os objetos mais compactos do universo. Olha bem, uma colher de sopa do material, apenas uma colher dessa que você usa para tomar sopa aí, que compõe, de material que compõe essas estrelas, pesa 1 bilhão de toneladas. Você imagina uma colherzinha do material, você vai colocar uma colher de açúcar, dá uma olhada aí, isso pesa 1 bilhão de toneladas. E tudo fica ainda mais bizarro, né? As estrelas de nêutron estão mortas, digamos assim, não tem mais energia para liberar. Para nós, o que seria uma coisa morta? Que não tem mais energia. Não fundem elementos em seu núcleo, já fundiu, teve a fusão de todos os elementos possíveis. Por isso, não brilham como o Sol. Na verdade, quando a gente fala de vida, a gente fala de uma coisa viva, está liberando energia, né? Então está viva. Então o Sol, por exemplo, está brilhando, para nós está muito vivo. Não vão brilhar mais, não vai ter mais liberação de energia. Energia libera principalmente luz, a onda das ondas eletromagnéticas libera. Então não libera mais nada, fica fechado, concentrado. Por isso a ideia de que estejam mortas, né? Sem vida, sem nada, sem reação. É uma palavra só para indicar, para a gente ter uma ideia do que a gente pensa por aqui. Então vocês viram que, na verdade, o Sol mesmo, eu falei, o Sol é muito pequeno, mas estrela como o Sol, tá liberando muita energia. A parte de fora libera, vai liberando energia. Só que toda vez que libera energia, porque átomos estão fundindo. O hidrogênio, quando se funde, transforma em hélio. E o hélio é estável. E aí vão juntando e ficando comprimido. Aí você tem uma massa enorme num espaço muito pequeno. É isso que acontece com esses tipos de estrela. Pessoal, lembrando a vocês aí que a aula continua.